Apocalipse 3, queridos, de 7 a 13, diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, queridos, nesse tempo? Bondoso Deus, que alegria é estar na tua casa e podermos desfrutar, Deus, da maravilha que é a comunhão contigo e com os nossos queridos irmãos, Pai. Que agora, Pai, o Senhor, de fato, fale a nós através do teu Santo Espírito, ilumine, Deus, as nossas mentes, os nossos corações, de maneira que possamos agora, Deus, entender e internalizar, Pai, tudo aquilo que tu tens para nós. E que essa palavra também, Deus, não se detenha tão somente a nós, mas que possamos propagá-la para a tua honra e glória em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nessa semana foi publicada uma pesquisa pelo Instituto Ipsos, falando sobre a questão da crença de pessoas em 26 países. Foram cerca ali de 20 mil entrevistados, e quando perguntadas se essas pessoas, a elas, se elas seguem alguma religião, a média foi de 67% dos entrevistados confirmando ali seguirem uma religião. No Brasil, 70% dos entrevistados confirmaram de fato também ali seguirem uma religião. O curioso com relação aos dados do Brasil é que apenas 49% dos entrevistados brasileiros afirmaram frequentar um local religioso. E além disso, quando perguntados se creem em Deus, o Brasil ficou em primeiro lugar nesse ranking, com 89% dos entrevistados confirmando crerem em Deus. Outras perguntas também ali foram feitas, como se a pessoa crê na existência do paraíso. 79% dos brasileiros disseram que sim, mas a pergunta que mais me chamou a atenção foi essa: você acredita que o poder de Deus pode te auxiliar na superação de crises como doenças e conflitos? Perguntas, queridos, como essa podem nos surgir inclusive o tempo todo. Será que cremos de fato no poder de Deus para transformar realidades, para nos auxiliar em momentos de luta e até mesmo de perseguição? Porque era exatamente assim que viviam esses irmãos aqui da igreja em Filadélfia. Como todas as outras 6 igrejas, Filadélfia passava por fortes perseguições. A cidade de Filadélfia, ela ficava em uma rota comercial estratégica naquele tempo, começando ali naquela cidade portuária que nós já trabalhamos falando acerca dela, de Esmirna. Essa rota ela seguia até Sardes e aí então de Sardes chegava a Filadélfia. Sua localização era estratégica porque ficava ali no caminho de rotas comerciais, mas também de rotas militares. A cidade, por isso, era chamada de o Portal para o Leste. O seu solo, queridos, era um solo vulcânico e extremamente fértil e ideal para ali o plantio de uvas, sendo uma cidade próspera nesse aspecto agrícola.
Das 7 cidades que João aqui se corresponde, Filadélfia era a mais nova, fundada ali perto do ano 189 a.C., possivelmente por Átalo Filadélfio, irmão do rei de Pérgamo, dando então assim o nome à cidade. Apesar desse solo vulcânico funcionar ali como que um fertilizante natural, os terremotos eram uma constante naquela região, tornando então ali a vida um pouco mais difícil. Em 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto que abalou Sardes, abalou também Filadélfia, levando agora grande parte daquela população a viverem nos campos. E por conta disso, o imperador romano, então, ele agora retirou a obrigação daqueles moradores de pagarem tributos a Roma por 5 anos. Isso foi o suficiente para que agora ele recebesse homenagens ali por toda a cidade, com monumentos sendo levantados em seu favor. Havia, portanto, uma ligação estreita, muito forte entre Roma e Filadélfia, e claro, a pessoa do imperador com os cidadãos dessa cidade. A religião ali em Filadélfia era uma mistura sincrética de práticas herdadas tanto do grego como também ali dos romanos. E Dionísio era o deus mais adorado naquela região, e no 5º século, Filadélfia foi chamada inclusive de Pequena Atenas, devido aos seus vários templos espalhados pela cidade. Era, portanto, queridos, esse o cenário em que se encontravam agora aqueles irmãos da igreja de Filadélfia. Não sabemos como essa igreja de fato foi ali plantada, mas provavelmente a cidade foi evangelizada por discípulos do apóstolo Paulo, e a exemplo de Esmirna, Filadélfia, ela também não recebe palavras de repreensão de Jesus, mas somente palavras de elogio, palavras de encorajamento. Sabe-se que essa igreja se manteve firme, até mesmo quando o Islã se tornou a religião dominante nessa cidade. Na primeira parte do século XX, queridos, ainda haviam 5 congregações cristãs na região de Filadélfia. Das 7 igrejas do Apocalipse, somente Filadélfia sobreviveu aos anos que passaram. Assim, queridos, vamos observar agora o que Jesus escreve a essa igreja e o que, claro, podemos extrair para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé. Em primeiro lugar, veja comigo aí na sua Bíblia, por gentileza, o verso 7. Ele vai nos mostrar que Jesus é aquele que está ao lado da igreja nas suas lutas, nas perseguições. Veja comigo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tanto Filadélfia quanto Esmirna, como nós já falamos, foram as 2 únicas igrejas a quem Jesus não trouxe qualquer palavra de repreensão, e são as 2 igrejas que se encontram agora sob forte ameaça dos judeus. Assim, Jesus aqui escolhe 2 nomes para se referir à sua própria pessoa: santo e verdadeiro. Essas 2 palavras, queridos, agora asseguram aos cristãos que viviam ali sob fortes ameaças em Filadélfia que o Messias estava de fato ao lado deles, e não ao lado daqueles que se diziam judeus, mas que, na verdade, nas palavras de Cristo aqui nessa carta, eram sinagoga de Satanás. No Antigo Testamento, Deus é recorrentemente chamado de o Santo. Uma dessas passagens é Isaías 37, no verso 23, que diz assim: a quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente erguestes os olhos, contra o Santo de Israel. Essa referência nos mostra agora Cristo como então alguém separado desse mundo, porque é isso que essa palavra santo significa. E já a palavra verdadeiro é para mostrar que Cristo ele é autêntico, em oposição, claro, ao que é falso. Jesus é aquele, querido, que é aquele que nunca quebrará a sua palavra. Diferente daqueles que se diziam judeus, mas não eram, Jesus é alguém confiável, alguém fiel. Jesus também se coloca, e diz o texto, aquele que tem a chave
de Davi. Isaías 22, verso 22 nos diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Nessa passagem aqui de Isaías, o Senhor ordena que Eliaquim substitua Sebna como o principal administrador ali da casa de Ezequias, e que seja então dada a ele a chave da casa de Davi. Em Isaías, queridos, a chave indica então esse acesso ao rei, acesso ao palácio. Eliaquim então trabalha como que um secretário de Estado. Da mesma forma, Cristo tem as chaves do seu reino. Apocalipse aqui vai nos mostrar que Jesus é aquele que controla, portanto, a entrada no reino de Deus. Apesar dos judeus terem excomungado aqueles cristãos da sinagoga, essa expressão servia agora para eles de alento, para aquela igreja, por saberem que somente Cristo e não os judeus detêm a autoridade, detêm as chaves do reino de Deus. Cristo, portanto, queridos, abre as portas do seu reino para aqueles que verdadeiramente são seus e fecha as portas para aqueles que são da sinagoga de Satanás. Verso 8, queridos, agora vai nos mostrar os pontos fortes dessa igreja de Filadélfia. Diz o texto: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus, ele afirma que conhece as obras daqueles crentes ali de Filadélfia, e ele confirma que eles estão, na verdade, procedendo de forma correta. Era uma igreja correta diante do Senhor e agora precisava desse encorajamento. A palavra de Cristo, queridos, para eles é uma palavra de ânimo. Ele diz que tem colocado diante dessa igreja, então, essa porta aberta e que ninguém pode fechar. E essa porta, queridos, é a ação missionária da igreja. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. É Cristo agora abrindo as portas do seu reino. As pessoas passam então por ela para entrarem nesse reino. É necessário que Cristo, portanto, abra essa porta para que agora a sua obra, a evangelização, seja possível. Grant Osborne, ele afirma assim: Cristo tem o poder para abrir e fechar, e agora ele concede essa autoridade aos crentes de Filadélfia. Apesar, queridos, daqueles irmãos terem sido, portanto, excluídos daquela sinagoga, Cristo é que tem as chaves do reino. Ele tem aberto a porta e ninguém, portanto, é capaz de fechá-la. Apesar daquela grande perseguição que aquele pequeno grupo de crentes de Filadélfia sofria, Jesus mantinha a porta de seu reino aberta. Esse, queridos, era um estímulo para a obra missionária, para que essa igreja naquele tempo possa de fato sair e anunciar. E claro, queridos, é para nós também. Deus é soberano na obra da salvação. A porta que Ele abre deve servir para nós como um incentivo a agora nos empenharmos ativamente na obra de evangelização, na obra missionária, na obra de plantação de novas igrejas. Quantos de nós, queridos, por vezes com vergonha, medo ou qualquer outra coisa, deixamos de falar do amor de Deus, deixamos de falar do seu evangelho transformador, quando na verdade portas, oportunidades, por vezes se escancaram à nossa frente. Deve fazer parte, sim, das nossas orações, pedirmos a Deus maior intrepidez, confiança no falar acerca do amor do Senhor. Jesus, então, após afirmar que há essa porta aberta, diz que sabe que eles têm pouca força, mas mesmo assim guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Ainda que fossem essa pequena igreja, eles eram fiéis, eles perseveravam, eles guardaram a sua palavra e não negaram o seu nome. Eles não negociaram a sua fé, eles não fizeram concessões, eles não se dobraram diante das propostas do mundo, mas mantiveram-se firmes na palavra, no Evangelho de Cristo.
Guardar, portanto, queridos, vai além de somente conhecer. Eles conheciam, mas também obedeciam essa palavra. E não negaram a Jesus, nem mesmo diante daquelas lutas, daquelas perseguições que dia após dia eles travavam. Quantas também são as vezes que deixamos de agradecer pela liberdade que nós temos hoje, como igreja, de nos reunirmos aqui nesse lugar livremente, o privilégio de termos aqui a Bíblia aberta, sendo lida, pregada com fidelidade. Uma matéria que saiu, queridos, nessa semana, dá conta que em um determinado país houve a condenação de uma família inteira à prisão perpétua, inclusive uma criança de 2 anos, por simplesmente terem um exemplar da Bíblia em casa. Ao meditarmos, queridos, nessas igrejas de Apocalipse, recorrentemente nós observamos esse contexto de perseguição e por vezes nós nos colocamos como que distantes, alheios a tudo isso, mas nos esquecemos que ainda hoje pessoas pagam por vezes com as suas próprias vidas por não negarem a fé, por não negarem o nome de Cristo. É esse o elogio, é essa a consideração importante e até revigorante que Cristo faz a essa pequena igreja ali em Filadélfia. Ao contrário de Sardes, Filadélfia não nega o nome de Cristo. E esse também é o nosso chamado hoje, para não negarmos esse nome, mas pelo contrário, anunciarmos esse nome, falarmos desse nome, o nome que traz paz, esperança para esse mundo caído. Terceiro lugar, queridos, verso de número 9, veja comigo, Jesus ele fala sobre o que acontecerá com aqueles perseguidores do seu povo. Eis farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui Jesus nos fala que esses judeus alegam ser povo de Deus, mas na verdade mentem. Eles rejeitaram o Messias, eles perseguiram a igreja, não são o povo verdadeiro de Deus. Ao contrário, pertencem a Satanás. Eles não só rejeitaram a Cristo, mas também a todos os seus seguidores. Se tornaram como que instrumentos nas mãos de Satanás para agora tentar minar, para tentar destruir a igreja de Jesus. Por isso, Cristo agora os chama de mentirosos, porque não tinham mais o direito de se chamarem povo de Deus. E a parte final do verso é uma clara alusão a Isaías 60, verso 14, que diz assim: também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés. Ao invés de receberem honra, queridos, os judeus, na verdade, honrarão os seguidores de Cristo. Não só honrarão seus seguidores, mas reconhecerão que Jesus verdadeiramente ama os seus. Cristo demonstra o seu amor pela igreja, dizendo que até mesmo os adversários confessarão que Ele os ama. A igreja do Senhor, queridos, é objeto do seu cuidado, é objeto da sua proteção, da sua guarda, e isso deve gerar em nós um coração grato na presença do Senhor. Apesar de nós, o Senhor infunde a sua maravilhosa graça em nós. E agora, alcançados por sua graça, por sua misericórdia, o Senhor fará com que os adversários percebam o imenso amor derramado em nós por Cristo Jesus. Um amor tão grande, derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele pensava, queridos, em cada um de nós, quando do seu sacrifício, quando da sua crucificação, e hoje, como sua igreja, como seu próprio corpo, nós temos a certeza de que somos amados, somos família de Deus, aceitos não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Ele nos ama tanto, queridos, que nos guarda, que nos protege, e é isso que nós observamos aqui no verso de número 10. Veja comigo.
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa igreja, queridos, fielmente, é uma igreja que guardou, que obedeceu os ensinos de Cristo, de modo que Ele agora os guardará, os protegerá. A provação de que fala aqui esse verso seriam aquelas adversidades, aquelas aflições, dificuldades que o próprio Deus estaria enviando ao seu povo para testar a sua fé, para testar a sua santidade, para testar o seu caráter. O comentarista Simon Kistemaker, ele afirma assim: Deus está testando o seu povo e permite que Satanás o teste também. Para os cristãos, isso significa que em tempos de tentação, eles vencem pelo poder de Deus e que eles são fortalecidos na fé. O que percebemos é que qualquer igreja, queridos, em qualquer tempo, passará por algum tipo de provação. Igrejas que foram fiéis, igrejas que não negaram o nome de Cristo, como Esmirna, como a igreja de Filadélfia, passaram por períodos de provação. Até mesmo se os cristãos sofrerem a própria morte física ali nessa prova, ainda assim Deus os guardará da morte espiritual. Afirma Kistemaker, o mesmo comentarista que citei há pouco, a hora da provação não se restringe a um acontecimento específico, mas apresenta uma imagem telescópica de toda a gama de provações. Isso não diz respeito apenas a Filadélfia, mas se refere genericamente a todas as provações que precedem o retorno de Cristo. Essa frase, queridos, que o nosso texto utiliza, os que habitam sobre a terra, se refere, portanto, aos ímpios, aos incrédulos. Deus submeterá os ímpios que perseguem o seu povo a provas. Um outro comentarista, Brown, ele afirma: para os cristãos, essa tribulação, além de ser uma ameaça à segurança física deles, também será um teste de fé, que com a ajuda do Senhor, eles conseguirão suportar. Para os inimigos da igreja, porém, sejam eles judeus ou gentios, ele virá como o castigo merecido por causa da injustiça deles. A igreja de Cristo, queridos, os crentes fiéis ao seu nome, serão protegidos da ira de Deus direcionada aos incrédulos. Em quinto lugar, verso 11, agora nos mostra uma chamada de Cristo à perseverança. Veja comigo: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao contrário das outras vezes, agora Cristo lhes afirma que virá sim, mas agora de uma forma positiva. Não é como para as outras igrejas um retorno visando juízo. Para Filadélfia, a vinda de Cristo seria agora o momento em que ele recompensaria o seu povo por ter se mantido fiel até o fim. A vinda de Cristo, queridos, traria a eles agora conforto, traria a eles proteção. Com a sua vinda cessariam os sofrimentos. Assim, olhando agora para os dias vindouros, a responsabilidade da igreja é perseverar até o fim. Sua responsabilidade, queridos, é de conservar aquilo que tem. E o que eles tinham aqui, queridos, é tratado nos versos 7 e 8. É a porta aberta, que ninguém pode fechar. É a sua cidadania dentro do reino de Deus. E uma vez agora cidadãos, eles gozam do privilégio de serem guardados, protegidos pelo Senhor. E a advertência para que ninguém tome a sua coroa seria um alerta para que eles agora não abandonem essa caminhada. Eles deviam, portanto, permanecer firmes, assim como um atleta numa corrida que precisa vencer, e sabemos bem, muitas adversidades para alcançar a vitória. E esse alerta, claro, é para nós também. Não podemos nos deixar levar pelo nosso tempo, pelo mundo em que nós vivemos, um mundo que busca relativizar, diminuir a palavra do Senhor.
não é porque somos parte de uma igreja bíblica centrada na palavra de Deus, que nós vamos agora relaxar na nossa conduta como crentes perseverantes. A igreja, queridos, sabemos bem, é cada um de nós. Por isso que esse alerta é tão importante. Cada um aqui, querido, faz parte de um corpo maior, que é a igreja de Cristo. Todos somos parte desse corpo. Por isso, precisamos caminhar atentos também uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, exortando, corrigindo, tudo isso para que a igreja seja preservada e se mantenha pura, centrada na palavra, fortalecida na fé. E assim, nós chegamos no verso 12, a promessa ao vencedor. Diz o texto: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A promessa aqui é uma promessa dupla, queridos. Uma nova segurança e também um novo nome. Ao longo dessa carta a Filadélfia, são ao todo 7 promessas feitas à igreja. Uma no verso de número 8 e outras 4 ao longo dos versos de 9 a 11. É a carta com mais promessas feitas. E assim como Esmirna, as igrejas que aparentam aqui serem menores, mais fracas, são as que têm as maiores recompensas. Primeiro, Cristo fará dos vencedores ali uma coluna no templo do meu Deus, diz o texto. 1 Timóteo 3,15 nos diz que a igreja é a coluna e alicerce da verdade. A ideia, queridos, é de firmeza, de estabilidade. Lembre-se que essa cidade, ela passava por terremotos e a própria igreja também passava por perseguições. Eles nunca haviam sentido ali plena segurança, estabilidade, por isso que essa promessa era muito importante para eles. Se no presente eles passavam por inseguranças, incertezas, no futuro eles terão segurança, terão força. E além disso, Jesus promete que gravará um novo nome agora escrito no cristão. Ter o nome de Deus, querido, significa pertencer a Ele, ser seu filho. Stemacher, ele afirma assim: para os crentes de Filadélfia, esses nomes novos tinham um significado especial, pois depois do terremoto de 17 depois de Cristo, quando o imperador Tibério os eximiu da obrigação de pagar impostos e doou dinheiro para a reconstrução de Filadélfia, a cidade passou a se chamar Nova Cesareia. Décadas depois, quando quis homenagear o imperador Vespasiano, ela foi chamada de Flávia. Agora, os santos em Filadélfia são informados que eles terão escrito neles o nome de Deus, da Nova Jerusalém e de Jesus. Esses nomes lhes servirão como um passaporte para a entrada na presença de Deus e como sinal da sua cidadania da Jerusalém que descerá do céu. E o verso 13, queridos, é a conclusão de Jesus e com ele nós também concluiremos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nas últimas 4 cartas, esse chamado é colocado aqui ao final para agora aplicar tudo aquilo que foi dito ali aos corações dos leitores dessas cartas. Não somente os crentes ali em Filadélfia, mas todas as igrejas que compartilham da mesma situação que essa igreja, elas precisavam ouvir. Elas precisavam obedecer aquelas promessas, aquelas advertências dessa carta. Retornando agora, queridos, ao que nós falamos lá no início, sobre aquela pesquisa tratando da religiosidade em 26 países. 90% dos brasileiros que responderam essa pesquisa disseram que sim, acreditam que Deus pode auxiliá-los na superação de crises. Esse é um número que me surpreendeu em diversos aspectos, mas principalmente pelo fato de, às vezes, temermos compartilhar uma palavra de ânimo,
uma palavra de incentivo, com alguém ali à nossa volta está por vezes passando por um problema. Quantas são as oportunidades, queridos, que perdemos orar por alguém que passa uma dificuldade simplesmente pelo receio dessa pessoa nos repelir ou achar que isso é uma simples bobagem. Uma igreja fiel, uma igreja que persevera, é também uma igreja missionária, que vai além das suas quatro paredes. A igreja de Filadélfia teve a certeza de que portas estavam abertas para o evangelismo, e hoje, nós como igreja, tenhamos também essa certeza, queridos. Portas abertas para o plantio de novas igrejas, portas abertas para orarmos, intercedermos por pessoas também à nossa volta, portas abertas para falarmos do amor de Cristo, na certeza de que Ele nos capacitará, nos acompanhará, nos fortalecerá, assim como os crentes em Filadélfia, para a sua honra e glória. Pastor Ronaldo Lidório, certa vez, disse assim: uma igreja cheia do Espírito é uma igreja missionária, proclamadora do Evangelho e conduzida para as ruas, jamais enclausurada. Amém, queridos? Vamos orar? Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa, e nesse tempo, querido, coloque diante do Senhor, quem sabe alguma questão que tenha falado mais alto ao seu coração nessa noite. Uma igreja que era perseguida de todos os lados, uma igreja pequena, fraca, é a igreja que Cristo elogia, é a igreja que Cristo incentiva. Não menospreze o seu compromisso com Cristo, o seu chamado a ser um adorador que o adore em espírito e em verdade, um missionário em tempo integral. Coloque isso diante do Senhor. Bondoso Deus, obrigado porque como tua igreja somos um povo que se fortalece, Pai, no teu nome, na tua palavra. Nós queremos ser, Deus, uma igreja que cada vez mais olha para a nossa sociedade com compaixão, de forma, Deus, que sejamos missionários teus, Pai, que entendamos, Deus, que portas estão abertas ao seu agir, à sua ação, ao seu evangelismo, portas do plantio de novas igrejas, portas do envio de missionários a lugares tão longínquos como temos aqui missionários, por exemplo, na África. Ó Senhor, obrigado pelo privilégio de sermos uma igreja fiel à tua palavra, mas a chamada de Cristo aqui, Senhor, é também para nós hoje, que continuemos firmes, Deus, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que não esmoreçamos, Senhor, que as propostas indecentes do mundo, Pai, não prosperem em nossos corações, mas que seja tão somente, Pai, a tua palavra a brotar, a falar, Deus, a nós. Nos dê, Deus, maior intrepidez, compromisso contigo, com tua palavra, e que nos cerquemos, Deus, do teu amor, da tua paz, para a tua honra e glória, Senhor. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém.